Abram comigo, irmãos, Apocalipse, capítulo 1. A revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro, e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Patmos, ilha de Patmos, onde o apóstolo João foi levado, uma colônia penal romana, onde exilavam os prisioneiros políticos. João é acusado de subversão pelo governador da Ásia por pregar o evangelho e por testemunhar do senhorio de Cristo. Nesse tempo, Domiciano arrogava para si o título de Senhor e Deus. João é condenado a sofrer humilhação, passa fome, trabalhos forçados por amor à palavra de Deus. Mas apesar de tudo isso, naquele dia do Senhor, em espírito, entrou na sala do trono. Dia do Senhor, dia que a igreja celebra a vitória de seu Senhor sobre a morte, dia da esperança. Nesse dia, João ouve uma voz. O mundo não pode impedir o nosso contato com o céu. Mesmo na solidão, isolado e exilado, João ouve uma voz. João está exilado, está preso, banido,
humilhado, trabalhos forçados, longe da igreja, longe da família, longe de todo mundo. Mas mesmo assim, ele busca o Senhor. No domingo, dia do Senhor, dia de celebrar a vitória, Jesus ressuscitou, vive pelos séculos dos séculos. Dia da esperança, em espírito, João ouve a voz do Senhor. Você tem ouvido a voz do Senhor? Eu creio que nós todos já ouvimos, né, irmãos, até aqui. Eu quase que nem fiz essa pergunta, porque eu creio que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E quem tem ouvido, com certeza até agora, tem ouvido a voz do Senhor. Irmãos, nós aprendemos aqui neste texto, o Senhor Jesus aparece para João. João busca a Deus. É interessante, né, irmãos? Não importa a circunstância, não importa onde você está, como você está, às vezes como está o nosso coração, irmãos. Não importa se buscarmos ao Senhor em espírito, crendo, com fé, tendo certeza de que Ele é um Deus que vive pelos séculos. Esteve morto, mas reviveu. Deus conosco, promessa dEle. Se nós o buscarmos, irmãos, nós o acharemos. Ele nos ouve e nós podemos ouvir a sua voz. E aqui, irmãos, nós vemos o Senhor Jesus querendo falar à sua igreja. Jesus quer falar com a igreja. Jesus fala com a sua igreja. Ele quer falar, irmãos, conosco. Nós que somos a igreja do Senhor. O texto diz que Jesus havia andado entre os 7 candeeiros. 7 candeeiros são as 7 igrejas. Essas 7 igrejas, irmãos, para nós, representam a igreja, momentos, circunstâncias, situações que a igreja vive. Alguns até que dizem que cada igreja talvez representaria um momento, um período da igreja, mas na verdade isso, a maioria não concorda com isso, eu também não. As 7 igrejas têm muito que nos falar, nos ensinar. Porque se nós perguntarmos assim, como está a igreja Casa de Pedra? Eu tenho certeza que alguns perguntam para os irmãos, e aí, irmão? E aí, pastor? Como é que está lá? Como que está a igreja Casa de Pedra? Está bem? Está mal? Está mais ou menos? Não é assim, irmãos? Há aqueles que vão responder, está bem, muito bem. Há aqueles que vão dizer, talvez, mais ou menos. Ou talvez até aqueles que vão dizer, está mal. E sabe por quê? Porque você é a igreja. Às vezes você está mal. Você está bem. Você está mais ou menos. Nós somos igreja. E essa é a realidade da igreja. E as 7 igrejas aqui nos ensinam muitas coisas, irmãos. Momentos, situações, circunstâncias, períodos que a gente está vivendo, problemas, lutas, provações, perseguições, mentiras, calúnias, lutas, enfermidades, pecado, desobediência, rebeldia. Isso tudo é igreja. Mas o maravilhoso, irmãos, é nós contemplarmos, como por exemplo o texto que lemos, que o Senhor, Ele agora quer falar com a igreja. E Ele se revela, se manifesta ao Senhor. O Senhor se manifesta a João. Ele fala, João, escreve tudo que eu vou te falar e tudo que você já viu, tudo que você vai ver. E fala com a igreja. As 7 igrejas. Então, irmãos, o Senhor Jesus, Ele anda no meio dos 7 candeeiros. Ele anda aqui, irmãos, no meio da igreja. Ele quer se comunicar com a igreja. Ele quer mostrar e comunicar a mim e a você o que Ele vê aqui. O que Ele vê na sua vida, em seu meio. É desejo dEle, irmãos, falar. E nós vemos isso desde sempre, irmãos, o desejo do Senhor de falar com o seu povo. O profeta Isaías, por exemplo, capítulo 1, versículo 2, ele fala assim, ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Ele vê, irmãos, a situação espiritual da igreja. Eu sei, eu conheço todas as igrejas, ele faz este comentário. Eu conheço, eu vejo, eu conheço as tuas obras. Nada, irmãos, nada, absolutamente nada, fica oculto aos olhos do Senhor.
Versículo 14 diz que os olhos são como chamas de fogo. O Senhor é aquele que tudo contempla, tudo vê, irmãos. E é desejo do Senhor Jesus mostrar o caminho. É desejo do Senhor Jesus, irmãos, dar direção, orientação em meio aos problemas que surgem. Ele dá direção e orientação conforme a situação. Ele é o Senhor da igreja. Versículo 8. Ele é aquele que é. Ele é Deus. Ele é o Senhor. E essas igrejas, como eu disse, irmãos, nos ensinam muitas coisas. Quatro destas igrejas receberam elogios e críticas. Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. Uma só recebeu crítica, a Laodiceia. E duas delas receberam somente elogios, Esmirna e Filadélfia. A igreja de Éfeso tinham obras, tinham perseverança, não suportavam homens maus, provavam até os crentes que diziam ser e não eram, ou os apóstolos que diziam ser e não eram, mas eles perderam o primeiro amor. Para o Senhor Jesus estava caída. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. Volta à prática do primeiro amor. Ah, irmãos, tinham dedicação, tinham trabalho, tinham perseverança. Lutavam contra os hipócritas, contra os mentirosos, os falsos crentes. Mas caíram do primeiro amor, perderam o primeiro amor. E tem, na visão do Senhor, como uma igreja que caiu e precisa voltar ao primeiro amor. A igreja de Pérgamo não negava a fé, apesar dos riscos de morte que corriam. Muitos estavam sendo mortos em Pérgamo por causa da palavra, por causa do amor a Cristo. Eles não negaram a fé, perseveraram, ficaram firmes mesmo correndo este risco, mas permitiam doutrina de Balaão e dos nicolaítas. Vida mundana, prostituição, fornicação, sexo fora do casamento, coisas sacrificadas a ídolos na igreja de Pérgamo. A igreja de Tiatira havia amor, fé, serviço, perseverança. Mas a doutrina de Jezabel, rebeldia à liderança, prostituição, idolatria, e a turma do não tem nada a ver. Não tem nada a ver encher a cara. Não tem nada a ver Rock in Rio. Não tem nada a ver boate. Não tem nada a ver essas coisas. Que isso? Eu sou crente, eu estou em Cristo. Jezabel. Sardes. Havia algumas poucas pessoas que não se contaminaram. Eram dignas, mas muitas delas tinham nome de que viviam, mas estavam mortas. Não eram íntegras, mau testemunho. Sabe aqueles crentes que acham que estão com tudo e não estão próximos? Ah, quantos se enganam. Mas Jesus tudo vê e conhece. E esta igreja, elas viviam desta forma, a igreja de Sardes. A maioria pareciam ser crente, mas aos olhos do Senhor estavam mortos. Não tinha vida espiritual e ainda davam mau testemunho. A Laodiceia, igreja morna, não era nem fria e nem quente. É aqueles do, vamos buscar o equilíbrio. Morna, pobre, cega, nua. Perderam a glória de Cristo, perderam a graça, perderam a visão espiritual. Buscavam a sua própria justiça, uma igreja soberba. Porque era a mais rica da Ásia, os melhores médicos, oftalmologistas, melhores costureiros, melhores tecidos, roupas finas. Era a igreja mais rica, mas aos olhos do Senhor Jesus, pobre, cega, nua, soberba, morna. Irmãos, a palavra de Deus para estas igrejas era: arrependam-se. Arrependam-se. Para uma delas,
Se não se arrepender, vou tomar o candeeiro. Vou fechar. É interessante, né, a visão de alguns, né? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra o quê? Contra o prédio? Contra essa construção? Não, não é isso que a palavra está falando. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor, que somos nós. Pode acontecer algumas coisas, por exemplo, isso aqui tem que fechar. Agora eu, Patrick, Gabriel, Suzane, ADI, nós vamos para outro lugar. Vamos para baixo da ponte, nós vamos para um buraco, uma caverna, e nós vamos continuar adorando ao Senhor, que vive e reina para todos os sempre. Mas eu vou mover o candeeiro, se não se arrepender. É palavra do Senhor. Arrependam-se. Para Esmirna e para Filadélfia, irmãos, para estas duas foram palavras de encorajamento, de fortalecimento, de ânimo. Para Esmirna, não temas. Sofreram tribulação, pobreza por causa da perseguição, blasfêmias. Havia falsos crentes no meio, joio no meio de trigo, joio no meio do trigo, sempre haverá, irmãos. E não era diferente na igreja de Esmirna. Sejam fiéis até a morte e receberão a coroa da vida. Não temas, Esmirna. Persevere, continue firme. Tenha coragem. Filadélfia, encorajamento. Eis que eu tenho uma porta aberta, diz o santo. Porta que ele abre e ninguém fecha. E a porta que ele fecha, ninguém abre. Mas eu tenho uma porta aberta. Oportunidade para você pregar o evangelho, falar de mim, falar do meu amor. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não me negaste o meu nome, não negaste o meu nome. Farei que alguns desses que se declaram e não são, se prostrem diante de vocês e saibam que eu os amei. Guardaram a minha palavra e perseveraram. Por isso os guardareis na hora da provação. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Palavras para a igreja, irmãos. Palavra para nós. Jesus quer, irmãos, que nós estejamos atentos à sua mensagem. Precisamos estar atentos, irmãos, ao que Jesus está falando. E Ele fala em todo tempo. A gente aqui não ouve. A gente aqui não presta atenção. O imperativo aqui, nós vemos em todas as 7 igrejas, né, em todos esses 2 capítulos, capítulos 2 e capítulo 3, os irmãos vão ver. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em alguns momentos, o Senhor Jesus, ministrando, ele dizia assim: quem tem ouvido, ouça. Irmãos, tem muita gente que ouve, mas não tem ouvido. Tem gente que tem bloqueio, irmãos, tem barreira. Tem gente que vem para o culto, por exemplo, e não ouve, não vê nada. Não entende, não recebe. Porque às vezes é soberbo, arrogante. Não é igual aqueles que se dizem fracos. Não é? Os fracos ouvem a minha voz. Eu vim para esse, disse o Senhor Jesus. Mas tem gente que não ouve, irmãos. Ouve, mas não entende. Ouve, mas não compreende. Não basta ter orelha. É preciso escutar. É preciso atentar no que ouve. Prestar atenção no tudo. No todo. O que o Senhor está fazendo, o que Ele está falando, o que Ele está ministrando sobre as nossas vidas. E é claro, irmãos, é preciso ter interesse pela sua mensagem. É preciso querer ouvir a sua voz. Receber a sua palavra, a sua mensagem. E isso, irmãos, é indispensável. Nós precisamos, irmãos. E Jesus é o cabeça da igreja. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor desta igreja. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o cabeça. Ele é quem manda.
Ele é quem conduz, quem dirige e quem faz. Ele é o Senhor. Nós corremos o risco, às vezes, de achar que a gente é que é o dono da igreja. Mas Jesus é o Senhor da igreja. Ele está sempre pronto, irmãos, a orientar em toda a nossa caminhada, irmãos. O Senhor Jesus disse assim: sem mim, nada podeis fazer. Nós não somos nada, irmãos, sem Jesus. Sem a orientação dele, sem a direção dele, sem o cuidado dele, sem a proteção dele, sem o poder, sem a sua voz. Nós precisamos do Senhor. Precisamos ouvir, irmãos, a sua voz. Precisamos ouvir, irmãos, a sua mensagem. Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. O profeta Jeremias, irmãos, pregou, e aquele povo não ouviu. Até ser exilado, ser disciplinado, corrigido. Deus ainda continuou com eles, foi misericordioso, mas muita gente morreu. Crianças, jovens, adolescentes morreram por rebeldia, desobediência e por não ouvir a palavra do Senhor. Eles ouviam os profetas mentirosos. Esses eles ouviam. Aqueles que passavam a mão na cabeça. Aqueles que falavam que as pessoas querem ouvir. Esses eles ouviam. Mas a palavra que vinha do Senhor não ouviam. Por isso que o profeta Jeremias diz isso. Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Jeremias capítulo 22, verso 29. Ou 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. Fala, porque o teu servo ouve. Foi preciso Deus levantar um menino. No período de 1 Samuel, quando Eli, já velho, cansado, acomodado, compactuando e permitindo o pecado dos seus filhos. Deus, a Bíblia diz que já não falava mais com o povo, as revelações e visões eram poucas. Deus não tinha para quem falar. Deus não tinha para quem falar, porque eles não queriam ouvir a voz de Deus. E aí o Senhor levanta um menino de 8 anos, 9 anos, Samuel, Samuel. E Samuel ouve a palavra do Senhor. Ou o salmista Davi, depois de quebrantado e contrito e arrependido, no Salmo 85, versículo 8, escutarei o que Deus, o Senhor, disser. Quebrantamento, irmãos, arrependimento, se humilhar na presença de Deus. Escutarei, Senhor, o que o Senhor, meu Deus, disser. Ou Daniel, quando ele encontra as Escrituras, cumprindo a profecia, Deus está agora para libertar o povo de Israel, capítulo 10 de Daniel, versículo 19. Fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Fala, Senhor. Irmãos, nós precisamos evitar aquilo que nos impede de ouvir a voz do Senhor. O profeta Isaías, no capítulo 6, por exemplo, versículos 5 ao 8, só depois que o anjo vem e toca o mandado do Senhor na sua boca, e o purifica e perdoa os seus pecados, aí então ele ouve a voz do Senhor. Quer ler? Versículo 5. Então disse eu, ai de mim, estou perdido porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por mim? Por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Envia-me a mim. Quebrantamento, irmãos, arrependimento, humildade, confissão de pecados. A palavra de Deus mesmo diz que o que separa-nos de Deus são os nossos pecados. Pecados não confessados. Mas quando a palavra diz que há arrependimento, e a gente confessa e deixa, nós encontramos a misericórdia
do Senhor. E aí podemos ouvi-lo, podemos compreender e receber a sua mensagem, a sua orientação. Irmãos, nós ouvimos a Deus, irmãos, pela palavra de Deus. Nós ouvimos a Deus, irmãos, pela oração. Jesus, ele se manifesta pelo Espírito. João disse lá no versículo 10, achei-me em Espírito. É preciso ser crente, é preciso ter nascido de novo, é preciso ter recebido o Espírito de Deus em sua vida, recebido vida e em Espírito. Pode ouvir a voz do Senhor. E a palavra de Deus, ela é vivificada, irmãos, pelo Espírito. É o Espírito que revela, que glorifica e que testifica de Jesus. Nós encontramos vários textos no Evangelho de João, como por exemplo João capítulo 6, 63, lá diz que o Espírito é que vivifica, e as palavras então são vida. A palavra de Deus, que para alguns é apenas letra, para alguns ela mata, mas para aqueles que estão em Cristo e ouvem a voz de Deus, a palavra de Deus é vida, traz vida. Este livro, irmãos, para quem é nascido de novo, para quem recebeu vida em Cristo, é a palavra de Deus. Para muitos isso aqui é apenas um livro, quem sabe até um livro sagrado, uma Bíblia que fica aberta em algum lugar, um livro que precisa ser guardado e não pode nem pegar poeira, mas é apenas um livro. Mas para aqueles que estão em Cristo e que nasceram do Espírito, são palavras e são vida. Quando você lê as Escrituras, quando você ouve a palavra de Deus, ela é viva. É o Senhor falando conosco. É a palavra de Deus. Irmãos, eu sei que se misturam. Eu já disse aqui para os irmãos, é complicado isso, né? Porque mesmo que eu aqui estou lendo o texto da palavra, estou pregando a palavra, mas a palavra de Deus está misturado com a minha palavra. A palavra de Deus está misturada, mesmo que eu lute, me esforce o máximo para entregar o mais pura possível, ela ainda se contamina comigo. Mas a palavra de Deus é a palavra de Deus. Então não tenha como que talvez alguém que suba a essa tribuna e esteja pregando, que seja o Ivo falando. Como é bom que você receba como Deus falando com você, porque é a palavra de Deus. João 14, 26, o Senhor Jesus mesmo ministrando aos discípulos fala que o Espírito Santo, quando ele viesse, ele os ensinaria todas as coisas. É por meio do Espírito. João 15, 26, o Espírito da verdade, o Espírito é que testifica de mim. É o Espírito que testifica a nós, irmãos, que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, é o Senhor, é o Salvador. É o Espírito que testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, que nós somos do Senhor. É o Espírito que diz que aquilo que eu estou pregando, que você está ouvindo, é a verdade. É o Espírito. E Jesus ensina isso para os seus discípulos. João 16, 13, o Espírito vos guiará a toda a verdade. Paulo, escrevendo aos Coríntios na primeira carta, no capítulo 2, verso 14, diz: o homem natural não aceita e não entende as coisas do Espírito, para ele são loucura, porque elas se discernem espiritualmente. É preciso estar em Cristo e é pelo Espírito. Na oração, irmãos, nós temos intimidade com o Senhor. Na oração, o Senhor nos dirige, nos informa, nos orienta, nos atende. O Senhor responde às nossas orações. O Senhor nos dá compreensão daquilo que Ele fala, daquilo que a gente lê, daquilo que a gente estuda. Deus fala conosco, irmãos, através da palavra e através da oração. O profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 12, diz: então me invocareis, passareis a orar a mim, então eu vos ouvirei. Capítulo 31, verso 9, virão com choro e com súplicas, então os levarei, os guiarei aos ribeiros, aos caminhos retos, não tropeçarão. 33, 3, invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas
que não sabes. Ao invocarmos, buscarmos. Mateus capítulo 7, o Senhor Jesus ensinando acerca da oração, versículo 7 ao versículo 11. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Você ouviu essa noite, meu irmão, minha irmã, a voz do Senhor? O Senhor tem falado contigo, tem falado com você? Qual é a palavra de Deus para você desta noite? É de encorajamento, consolo, conforto, perseverança? Não temas, sou contigo? Ou é arrependa-se? O que você precisa fazer, meu irmão, minha irmã, você que está aqui nesta noite, você que está me ouvindo? Voltar ao primeiro amor? Voltar a servir ao Senhor? Consagrar mais a sua vida a Ele? Santificar a sua vida? Buscar mais ao Senhor? O que você precisa, meu irmão, minha irmã, nesta noite? É libertação? Livramento? É cura? Restauração? Força? Poder? Certeza do perdão? Certeza de que você é crente e tem vida eterna? Ser cheio do Espírito Santo? Você já entregou sua vida para Jesus? Você já confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o único Senhor e Salvador da sua vida? Você tem certeza da sua salvação? Entregue a sua vida para Jesus hoje. Reconheça-o como Senhor e Salvador da sua vida. Quero orar, irmãos, por mim e por você nesta noite. Eu não sei qual foi a palavra de Deus para você. Quem sabe, sai dessa vida. Arrependa-se. Está em tempo de mudar esse seu caminho, essa sua atitude, seu comportamento, esses pecados. Está na hora de parar. Não diga que não consegue. Busque a mim. Eu vou te dar força, condição. Quem sabe você está precisando de conforto. Quem sabe você está passando perseguição, calúnia, mentira, luta. No trabalho, na escola, na faculdade, em casa. Quem sabe obras de demônios também. Tem gente investindo contra a sua vida, contra a sua família. Satanás, irmãos, é derrotado, vencido. O Senhor Jesus esmagou sua cabeça. Mas ele ainda age, irmãos. E ele tem armado. Ele tem armado, irmãos, a armadilha. Tem lançado setas, mentiras. Tem cegado a muitos. Tapado ouvidos de outros. Sabe, você é um que está aqui nesta noite, pastor, eu ouço e não entendo nada. Coloque isso diante de Jesus. Pastor, nem vontade de ler Bíblia eu tenho, de orar. Pastor, ultimamente, quando eu me percebo, eu estou só julgando os outros. Olhando as falhas e os pecados dos outros. Olhando e vendo só falhas na igreja. Não consigo ver outra coisa. Quem sabe você podia colocar isso diante do Senhor. Senhor, me ajuda. Me ajuda para eu olhar só para o Senhor. Olhar para mim mesmo. Me dá força, Pai, condições, capacidade para arrependimento. Para eu me humilhar. Dependo de Ti, Senhor.